Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Jackson falando e as aulas do mestrado voltaram e já voltaram com um livro de mais de 700 páginas para mim ler. Então vou ter que gravar menos vídeos. Provavelmente eu devo conseguir gravar um vídeo por semana, já que as aulas agora voltou no modo hard. Meus irmãos, eu tinha feito um vídeo sobre os apóstolos, todos eles, nome por nome, peculiaridade de cada apóstolo, mas quando eu assustei que não, o vídeo deu mais de uma hora e desanimei postar um vídeo sobre quem são os apóstolos. Eu acho que eu vou dar um estudo bíblico sobre isso, que aí eu vou ter mais tempo na congregação, dando um estudo bíblico numa quarta-feira sobre os apóstolos. Eu desanimei postar esse vídeo porque deu mais de uma hora. Aí eu falei, vou falar sobre os nomes de Deus. Mas aí ia dar na mesma, porque são muitos nomes. E só que eu vou fazer a gravação sobre os nomes de Deus, só que vai ser esse vai ser o primeiro vídeo que eu quero dar essa introdução sobre os nomes de Deus. E provavelmente vai ter mais um ou dois vídeos de continuação depois. Meus irmãos, quando você chama alguém pelo nome, você está chamando apenas um som ou você está chamando uma história, um caráter, uma identidade? Na nossa cultura ocidental, os nomes geralmente são apenas rótulos. Eles nos distinguem uns dos outros, mas raramente dizem quem somos de verdade. Às vezes, um apelido que a gente acaba levando, um apelido ou outro, acaba sendo mais revelador sobre quem nós somos do que um nome de registro. Mas na cultura bíblica, especialmente no mundo semítico, os nomes tinham peso, tinham significado, tinham propósito. Por exemplo, eu pus o nome do meu filho de Noah, porque significa descanso. Noah é, aportuguesado é Noé, que é o Noé da história bíblica. E quando o pai dele dá esse nome a Noé, é porque a terra já estava passando por calamidades tão grandes. E quando ele dá esse nome, ele está pedindo a Deus descanso. Por isso que o nome Noé chama descanso, significa descanso. É como se ele estivesse pedindo descanso a Deus. E a minha vida também, da minha família, foi uma vida. Eu tenho uma história de vida muito conturbada. Quando eu dei esse nome, Noah, para o meu filho, é pensando nisso. Que Deus nos desse descanso através dele. Então, dar um nome era quase um ato profético. O nome está sempre ligado à história da pessoa, à expectativa dos pais e até ao agir de Deus na vida da pessoa no mundo semítico. E quando nós falamos dos nomes de Deus, nós entramos num terreno ainda mais profundo. Os nomes de Deus não foram dados por homens, mas revelados pelo próprio Deus, para que o seu povo conhecesse quem ele é, como ele age, como ele se relaciona conosco. Conhecer os nomes de Deus não é curiosidade teológica, é conhecer o caráter do Deus a quem nós servimos, a quem nós andamos constantemente com Ele. Na Bíblia, nós vemos Deus mudando nomes para marcar uma nova identidade e um novo agir sobrenatural na vida das pessoas. Por exemplo, ele muda o nome de Abraão para Abraão, em Gênesis 17:5. Ele muda o nome de Sarai para Sara, em Gênesis 17:15. Ele muda o nome de Jacó para Israel em Gênesis 32:28. E todos esses nomes têm um significado. Eu não vou falar deles porque eu quero falar especificamente do significado dos nomes de Deus. Então essas mudanças mostram que Deus tem autoridade sobre o nome, sobre a identidade e sobre a história. Por exemplo, em Daniel, capítulo 1, versículos 6 a 7, Nabucodonosor muda os nomes de Daniel e de seus amigos, tentando impor uma outra identidade neles, outra fé, outro senhorio. Isso nos revela que dar nome é exercer domínio. Por isso ele muda o nome de Daniel, de Misael, de Azarias, de Ananias, para Daniel de Beltesazar, os outros de Sadraque, Mesaque e Abednego. Cada nome é o nome de um deus pagão que tem um significado para a nação, para os caldeus, a nação de Nabucodonosor, a Babilônia. Então, por isso que ele muda o nome desses garotos, para tirar a identidade que ele tem do povo de Deus. Por isso, quando Deus revela os seus nomes, ele está dizendo: é assim que vocês devem me conhecer. Então, na Escritura, muitas vezes aparece apenas a expressão o nome do Senhor, indicando não apenas um título, mas a totalidade do caráter de Deus. Por exemplo, em Salmos 20, versículo 7, nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome
do Senhor nosso Deus. No princípio, lá em Gênesis 1, aparece o primeiro nome dado a Deus, que é Elohim. Diz assim, no princípio criou Deus, quando ele fala Deus é Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Elohim, ele vem do verbo El, que significa forte ou poderoso. Apesar de estar no plural, quando se refere ao Deus verdadeiro, é um plural de majestade, apontando para sua grandeza, para sua glória, para sua soberania. E à luz do Novo Testamento, harmoniza perfeitamente com a autoridade da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse nome aparece mais de 2.200 vezes no Antigo Testamento e enfatiza o poder criador de Deus, a sua soberania absoluta, o seu agir poderoso na história da salvação. Em Jeremias 23:23 está escrito: Acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esse Deus é Elohim. Elohim governa tudo, nada foge do seu controle. Depois disso, vem os nomes compostos da mesma palavra El. De Elohim, agora vem El Shaddai. Ou seja, El Shaddai agora significa o Deus Todo-Poderoso. Lá em Gênesis 17:1, quando ele se revela a Abraão, ele diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. De Elohim, agora ele diz que ele é o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse nome aparece fortemente no período patriarcal e está diretamente ligado à aliança. Deus se revela como El Shaddai quando estabelece formalmente o pacto com Abraão. El Shaddai nos ensina que Deus tem poder para cumprir tudo o que ele promete, seu poder é usado em favor do seu povo e ele protege, sustenta e guarda os que estão em aliança com ele. No Salmo 91, versículo 2 nos diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, do El Shaddai, o descansará. Então, antes de libertar Israel do Egito, Deus relembra a Moisés que ele é o mesmo El Shaddai que faz promessas e que fez promessa aos patriarcas, em Êxodo 6, 1-5. Ou seja, o Deus que promete é o Deus que cumpre. Então nós já vimos Elohim, El Shaddai, e agora El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo. Está lá em Gênesis 14:19. Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, El Elyon, possuidor dos céus e da terra. El Elyon destaca a supremacia de Deus, o seu domínio absoluto, o seu direito de posse sobre todas as coisas. Abraão reconhece essa verdade e por isso ele entrega o dízimo a Melquisedeque em Gênesis 14:20. Quem entende que Deus é o Deus Altíssimo, entende que tudo pertence a ele. Lá no Salmos 47:2 diz assim: O Senhor Altíssimo é tremendo e grande rei sobre toda a terra. O Senhor Altíssimo, El Elyon, é tremendo e é o grande rei sobre a terra. Nada acontece, nada foge do governo de El Elyon. Nem bênçãos, nem provações. Agora vem El Olam, o Deus eterno. Lá em Isaías 40:28 diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, El Olam, eterno Deus ou Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? El Olam revela a eternidade de Deus, meus irmãos, sua imutabilidade, sua constância absoluta. Tudo muda, nós mudamos, as nações passam, mas Deus permanece o mesmo. El Olam, de eternidade a eternidade. Hebreus 13:8 nos diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Isaías consola o povo cansado, dizendo que o Deus eterno, El Elyon, fortalece o fraco e sustenta o abatido. Vou parar por aí, senão o vídeo vai ficar grande. Eu já falei de todos os nomes que vêm com El no começo. Então, queridos irmãos, conhecer os nomes de Deus não é acumular informação, é aprender em quem nós confiamos. Porque Deus é El Olam, nós podemos descansar. A nossa vida está nas mãos de um Deus que nunca muda. Porque Deus é El Elyon, podemos nos submeter. Ele governa o nosso destino, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Porque Deus é El Shaddai, nós podemos clamar. Ele tem poder para salvar, sustentar e cumprir cada promessa. Porque Deus é Elohim, ele criou todas as coisas. O problema de muitos cristãos hoje não é a falta de fé, é a falta do conhecimento de quem Deus é. Oséias 4:6 já diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
Quanto mais nós conhecemos os nomes de Deus, mais nós confiamos no seu caráter. E quanto mais nós confiamos, mais firmes nós permanecemos, mesmo em meio às lutas. Quem não invoca apenas o nome de Deus com os lábios, mas não só invocar com os lábios, mas descansar nele com todo o coração. Que Deus abençoe. Eu gravarei mais alguns vídeos falando sobre os nomes de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.